Olá pessoal, professor Tomás aqui na área com vocês para mais um assunto aí, mais uns assuntos de geografia do nono ano, né? E hoje nós iremos comentar um pouquinho sobre territórios não autônomos, né? E Austrália, a situação aí da Austrália, a situação dos aborígenes, né? A gente vai observar que tudo tem uma relação com a outra. Beleza, pessoal? Prosseguindo, próximo slide. Olha só, pessoal. Primeiro a gente tem que entender o processo de colonização, né? O processo de colonização e neocolonização. Toda vez que a gente fala neo, essa palavra neo quer dizer nova colonização. O processo de colonização vai começar ali no século XVI, né? Onde Cristóvão Colombo, Carlos Cabral, a partir da descoberta das grandes navegações, eles começam a ocupar novos territórios, né? Território das Américas, o Brasil, né? No neoliberalismo ele começa a ocupar ali territórios ali da África, da Ásia, né? E vem a Oceania junto também no pacote, né? Então eles começam a colonizar novos territórios. Então isso aí é chamado colonialismo, a colonização e o neocolonialismo. Eles vão para lá. E aí o sistema de colonialismo ele vai ter duas diferenças, né? Vai ter a colonização de povoamento, e a gente já comentou, a gente vai relembrando aos poucos, e a colonização de exploração, né? Ela tem algumas características diferentes. Para você ter uma ideia, aqui a gente mais conhece é justamente a colonização de exploração, que é justamente que foi vivenciada aqui no Brasil, no nosso território brasileiro, né? Que é o quê? Mão de obra escrava, que tudo tem a ver com contexto, né? Monocultura, né? Todo produto é destinado à produção para o mercado externo, tá certo? Então tudo isso aí, mão de obra escrava, grandes propriedades rurais, né? O fruto desse produto é destinado para o mercado externo, tá certo? Então tudo isso aí é a questão da colônia de exploração. Tudo que se é retirado da terra, não tem aquela ideia de fazer aqui uma nação, uma terra, uma pátria, minha casa, não. Todo produto da terra é tirado, é explorado para sustentar, custear, desenvolver quem? A metrópole. Foi assim que foi feito no Brasil. Todos os produtos do pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café, o ouro, tudo foi produzido para quem? Para enriquecer o Brasil? Não, foi para enriquecer quem? A metrópole. Era a metrópole Portugal. Isso é a característica da colonização de exploração. Professor, é de povoamento. A povoamento é diferente, né? Você tem uma grande diferença na colonização de povoamento. São pequenas propriedades rurais, já é diferente. Enquanto na colônia de exploração você tem grandes propriedades rurais, né? Latifúndios, e apenas um tipo de agricultura, a monocultura. Nas colonização de povoamento você tem pequenas propriedades rurais, né? Policulturas, ou seja, várias produções agrícolas, né? Destinados a quê? Ao abastecimento do mercado interno, né? Diferentemente da colonização e da exploração, que é destinado a quê? Ao abastecimento do mercado externo, ou seja, o produto que é produzido aqui não é para o consumo da população, né? Na colonização e exploração. O produto que é produzido aqui é destinado para a produção lá de outros países. Na colonização de povoamento, o produto que é produzido aqui na terra é para a população da terra. Entendeu a ideia como é? Então, essa é a ideia, né? Enquanto na colônia de exploração a mão de obra é escrava, na época foi indígena, também foi indígena também, mas a predominância, a maioria foi a africana, né? Beleza? Na colônia de povoamento, a mão de obra é livre, existe um processo de servidão, como a gente pode observar lá nos Estados Unidos, eu vou chegar até lá. O que acontece? Existe um processo de servidão, o cara vem porque não tem dinheiro, chega aqui, ele trabalha, paga a sua dívida e começa a partir dali a receber seu salário, né? E também tem uma mão de obra familiar, é a família que está envolvida na produção, né? E também assalariada. Então, essas são as diferenças, né? Foi esses dois tipos de colonização que nós tivemos, né? No Brasil foi de exploração, e o exemplo que a gente tem, que é mais citado, que é mais falado, que é comentado, que não foi só lá também, mas é dos Estados Unidos, né? As colônias do norte. As colônias do norte, ela teve muita influência das colonizações de povoamento, né? Que é essas características que eu falei para vocês. Pequenos latifúndios, pequenas áreas agrícolas, né?
policultura, mão de obra familiar e todo o produto destinado ao mercado, abastecimento do mercado interno. Beleza? Olha só. O processo de colonização ocorreu principalmente entre os séculos XV e XIX, né? Entre esses dois séculos aí. A gente tem inicialmente o século XVI até o século XVIII, por aí vai. Países europeus como Portugal, França, Espanha, Inglaterra, dentre outros, saíram em busca de novas terras, né? O interesse era o quê? Era ouro, era especiarias, era metais preciosos, né? Era produtos agrícolas, né? Cana-de-açúcar, cacau e assim por diante, né? Essas terras a serem exploradas eram chamadas de colônias, das quais podem ser separadas em dois tipos: colônia de exploração, você sabe agora o que é uma colônia de exploração, ou lembrou que é uma colônia de exploração, quando a única intenção é de obter riqueza da terra, explorar a riqueza da terra. E colônia de povoamento, e agora você sabe ou você relembrou a ideia de colônia de povoamento, onde as riquezas permanecem no país, né? O que possibilita uma maior chance de crescimento e desenvolvimento do território. As colônias se encontravam na Oceania, né? Oceania, ali no novíssimo continente. Começa a se formar aquela ideia que a gente já comentou já aqui também, né? O velho mundo, que era o velho mundo na concepção eurocêntrica, né? Era quem o velho mundo? Eram os países da Europa, da África e da Ásia. Né? O novo mundo quem é? Os países da América. Deixa eu ver se eu acho que de vez quando eu perco aqui, ó. Os países da América, né? O novo mundo. E o novíssimo mundo, os países aqui da Oceania, beleza? Aqui. Ok, pessoal? O novíssimo mundo. Daí que começa aquela ideia, aquele pensamento que a gente observa. Certo? Oceania, Américas, Ásia e África, né? Ainda hoje, elas se fazem presentes. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, existem 16 territórios que configuram colônia. Professor, existem colônias ainda? Existem colônias ainda. 16 territórios ainda que estão sem a sua autonomia política administrativa. Não tem autonomia política administrativa, né? Observe direitinho como é a situação. Olha só. Territórios não autônomos, né? Aqueles territórios que não têm a sua independência política. Não tem aquilo aí. Alguns até se acomodam e aceitam tal situação. Por quê, professor? Porque fica mais fácil, né? Porque ela tem ligada ao país mãe, né? Como se diz aqui, deixa eu ver se esse é o nome aqui, a nação mãe, como ela está ligada à nação mãe, que é uma nação forte, industrializada, que permite a circulação de produtos, mercadorias e pessoas dentro dos seus territórios, que fazem parte dessa nação também, tem interesse muito de abrir mão, né, dessa dependência, né, de se tornar um país dependente, que tem o quê? A sua proteção militar ali também, dependente da nação mãe. Então não fazem muita questão aí de ter a sua dependência não, beleza? Tem essa questão aí também, né? Uns são por vontade própria também, olha só. No século XXI, nosso século agora, né, alguns países seguem sendo colônias. São ao todo 16 territórios nessas condições, sendo 12 sob posse de países europeus. Atualmente são conhecidos como territórios não autônomos, né? Reino Unido possui controle sobre 10 territórios não autônomos, né? Anguila, Bermudas, Ilhas Virgens, Ilhas Caimã, Ilhas Malvinas, é aquela que a gente viu a questão das guerras das Malvinas, né? Montserrat, Santa Helena, Turks e Caicos, Gibraltar e Pitcairn. São as proteções, né, os territórios não autônomos aí, que pertencem justamente ao Reino Unido, à Grã-Bretanha. Beleza, pessoal? Olha só, a França possui controle também sobre 2 territórios não autônomos, né? Polinésia Francesa e Nova Caledônia. Tem outros territórios aí também, e uns pertencem aos Estados Unidos, uns eram da Espanha, deixou de ser da Espanha, agora está ali em disputa entre países como a Síria, por exemplo, também, e populações locais ali na África também. Então tem vários, nessa faixa desses 16 territórios não autônomos. Aí vem o seguinte, olha só, países pequenos, com populações, que são esses territórios não autônomos, países pequenos, com populações reduzidas e economias frágeis. Pegou a ideia? Caso esses países se tornem independentes
dificilmente representarão um importante papel no cenário internacional. Então nós temos aí essa questão do mundo globalizado, uns países com essa tamanho, né, territorial, população, com economia não fortificada, não fortalecida, como é que iam sobreviver, né, nesse mundo globalizado, neoliberal, que existe esse processo de circulação de mercadoria? Será que eles teriam força para sobreviver a esse mundo? Né? Olha só. Por outro lado, continuando como colônias, beleza? Essas nações não precisariam se preocupar com segurança e defesa das fronteiras. País muito pequeno, quem é que vai tomar conta dessas fronteiras? Evitar que exista ali uma intervenção militar em um país vizinho, tudo mais, querendo transformar ali em outra colônia, fazer uma maior exploração da mão de obra da sua população e tudo mais, beleza? Como é que, né, preocupado com a segurança e sua defesa? Então, quando ela pertence a essa nação-mãe, ela não tem essa preocupação, né? Que a nação-mãe vai proporcionar a defesa de suas fronteiras, beleza? Pois tudo isso é garantido pela nação-mãe. Além disso, os cidadãos desses territórios possuem os mesmos direitos econômicos e sociais dos habitantes das metrópoles. Uma das vantagens é poder entrar no país colonizado. Por exemplo, ali que a gente tem ali das Ilhas Malvinas, né, ou Ilhas Falklands, né, que é chamada pela Grã-Bretanha, né, pelo Reino Unido. Ou seja, o cidadão ali das Ilhas Malvinas, que ela fica bem próxima aqui da Argentina, deixa eu aqui dar uma olhadinha aqui, bem próximo da Argentina, por aqui, certo? O Reino Unido está por aqui, deixa eu ver, olha só a distância que a gente observa direitinho, mal dá para a gente ver no globo, a gente pode ver no mapa, as Ilhas Falklands estão aqui, certo? Próximo da Argentina, olha só, e o Reino Unido está aqui, beleza? Mas aqui, as Ilhas Falklands, a população daqui tem os mesmos direitos econômicos, sociais, né? Os habitantes daqui são pertencentes ao Reino Unido. Então não tem interesse. Tanto é que em 1982 teve um conflito aí entre a Argentina e o Reino Unido pela possessão dessas ilhas. Beleza, pessoal? Então muitos países não têm esse interesse de se desprender das nações, como se diz as nações mães. Prosseguindo, vamos lá que o tempo é curto. Olha só, e aí gente, nós temos aqui, né, os vários territórios, aqui o mundo, né, de uma forma geral, tem vários. Você observa que são pequenos países, né, pequenos territórios que mal dá para ver no mapa aqui a localização, né, a localidade delas, onde ela fica. São pequeníssimos territórios aí, não autônomos em todo o planeta, né, em todo o globo terrestre, né. E aí esse processo, aquele processo que a gente ouviu falar, né, de colonialismo, neocolonialismo, ele vai proporcionar, favorecer, né, a questão ali da divisão do mundo entre países do norte e países do sul, né? Os países do norte, claro, existem as suas diferenças, como a gente observa o seguinte: em azul, todos em azul, ali são os países do norte. Eles são de economias fortes, mais industrializados, né? Com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais elevado e tudo mais. A exceção de estarem no norte ali, só é os países da Oceania, né? Como por exemplo ali a Austrália ali, é um exemplo de um país que é pertencente ao país do norte, mas está localizado aí no hemisfério sul, certo? Os países do sul são geralmente países emergentes, que foram colonizados, que foram neocolonizados, de economia mais fragilizadas, menos industrializados e tudo mais, né? Que herdaram como herança aquela exploração, né, no período das colonizações e neocolonização, né, que herdaram aí todo esse processo aí, toda essa herança aí de exploração daquele período ali. Beleza, pessoal? Então, a divisão está aí. Países de economias mais fortes, países do norte, países de economia mais fragilizada e em ascensão, países do sul. Beleza, pessoal? Prosseguindo, olha só. Nesse processo de colonização aí, nós temos o processo da Oceania, né? Mais especificamente da Austrália. Pessoal, a questão da Austrália é muito semelhante à da população brasileira. A população nativa da Austrália, né? Indígena australiana, né? Que é chamada de aborígena, né? Que ela é diferentemente da população africana, embora ela tenha algumas semelhanças, a pele mais escura, né? Tal. Ela é mais a semelhança com a população negroide ali da África do Sul, mas ela é totalmente diferente, né? Ela é diferente do povo
povos indígenas, os povos nativos da África, né? São povos da Austrália. Foi um processo de migração para o território da Austrália, que a gente pode ver aqui, né? Nós temos ela aqui. Foi um processo através, né, que sai do continente africano, né, passa todo aqui pela Ásia e tudo mais, chega até por aqui e se localizam aqui na Austrália. Todo esse processo aí de migração, de passagem dessas populações para cá, ela se dá em torno de 50 mil anos atrás. Há 50 mil anos atrás. Lembre-se o seguinte, vamos fazer uma noção aí, nós temos 2.000 anos depois de Cristo. 50 mil anos antes, né? Atrás a gente tem esse processo aí. Beleza? Bem antes do nascimento de Cristo e tudo mais. Há 48 mil anos antes do nascimento de Cristo, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Então é uma população que sofreu o que a gente sofreu também aqui. A Austrália, inicialmente, ela foi colonizada, né? Em 1788, né? Ela foi colonizada aí pela Grã-Bretanha, pelo Reino Unido, né? Pela Inglaterra. E aí, inicialmente, ela foi um campo, né? Foi destinada para prisioneiros, né? Para prisioneiros aí, seria uma colônia penal aí, para prisioneiros ali, pessoas indesejáveis ali do Reino Unido. Então, todos esses prisioneiros serão destinados aí para os territórios da Austrália. Depois ela vai se tornar uma colônia de povoamento também, onde aquele processo, né, pequenas propriedades, né, policultura, mão de obra familiar assalariada, tudo mais, ela vai se desenvolver nesse território, formando 6 colônias e depois vão conseguir a sua autonomia política, a sua independência aí no início do século XX. Vão conseguir a sua independência política e administrativa também, se tornando um país conhecido como Austrália. Beleza, pessoal? Mas nesse processo aí, as populações aborígenes, elas foram bastante massacradas, perseguidas, né? Envenenadas, trouxeram doenças, teve até um processo ali nos anos de 1910, 1970, que a geração perdida, que foram roubados ali do seio das tribos, das famílias ali, crianças, né, recém-nascidas ali e tiradas das suas famílias. Ou seja, então a população aborígena, né, ela era bastante grande, ela teve uma redução muito forte, né, foi desrespeitado muito os seus direitos e muitas delas foram massacradas nesse período. Da mesma forma que as populações indígenas no território brasileiro foram massacradas, ali também, no território australiano, também foram muito massacrados, ali, muito destruídos. Inclusive a sua cultura, né? Eles tinham as suas religiões, eles tinham as suas técnicas agrícolas, viviam da caça, da pesca, desenvolviam o seu tipo de agricultura e tudo mais, né? Então tinha o seu crescimento, tinha a sua forma de vida, né? Eram animistas em sua religião, ou seja, acreditavam em forças da natureza, né? E assim por diante e tudo mais. E tudo isso aí vai ser tirado deles, vai ser roubado deles também. Vão se tornar uma minoria aí no território, na minoria, ou seja, serão perseguidos aí no território deles. Olha só, nós temos um exemplo aqui, é muito rica em diversidade cultural, né? São povos variadíssimos, assim como a gente identifica que no Brasil índios são variados, não existe um índio, né? Mas existem várias culturas indígenas, né? Aqui nós não temos um aborígene, nós temos várias culturas aborígenes, beleza? Olha só, quando os europeus chegaram à Austrália em 1788, havia 750 mil aborígenes, espalhados pelos manguezais, pelas florestas da região costeira e pelas áreas desérticas cobertas de arbustos do interior do país. Sua diversidade, ou seja, sua quantidade diversa, né, de cultura, era espantosa, reunia 600 tribos que falavam 250 línguas diferentes. Beleza, pessoal? Então não é uma coisa só, é uma coisa variada, riquíssima. Prosseguindo, olha só, os aborígenes australianos descendem provavelmente de emigrantes, aquele processo que eu falei para vocês, africanos, que há cerca de 50 mil anos cruzaram o mar usando canoas e toscas, né, primitivas embarcações. Nessa época, a Austrália era ligada à Nova Guiné. Aqui, a Nova Guiné, nós temos aqui, formava um só massa de terra, né? Inclusive o seguinte, olha aqui, a Austrália, juntamente com a Antártica, também formava uma massa de terra. Então elas se desprenderam e cada um do seu local. E a Nova Guiné, a Papua Nova Guiné, também fazia parte aí da Austrália, mas se desprendeu, né? Assim por diante. Então olha só, a Austrália era ligada à Nova Guiné e era muito mais verde
e menos desértica do que hoje, possuindo vários rios caudalosos que se transformaram posteriormente em córregos ou desapareceram. Beleza, pessoal? Então a gente observa o seguinte, a gente está falando de 50 mil anos atrás, né? 50 mil anos atrás, 48 mil anos antes do nascimento de Cristo. Ó, o Império Britânico tratou os aborígenes com racismo, né? Preconceito, não. Raça superior, raça inferior, aquela coisa toda, né? Onde é que eu estou aqui? Deu uma perdida aqui. Os aborígenes, os britânicos, racismo, e foram violentos com eles. Desde o início da invasão britânica, os aborígenes têm visto as suas terras serem roubadas ou destruídas, praticaram massacres enormes, decretaram leis discriminatórias e sua imposição religiosa quase acabou com seus cultos animistas, né? Adoravam forças da natureza e tudo mais. Então, a imposição, né, a colonização britânica, ela foi violenta e acabou com a população. Olha só, indicadores sociais australianos, né? Indicadores socioeconômicos dos povos aborígenes e dos australianos. Olha só, população atual, 420 mil, contra 220 milhões de australianos. Um detalhe, pessoal, a população australiana era composta por várias pessoas, povos de todas as partes do mundo. Ali tem brasileiro, ali tem inglês, ali tem francês, ali tem grego, ali tem várias pessoas de várias localidades do mundo para a Austrália, certo? Beleza? Então não, uma população uniforme, né? Nem miscigenada, tão miscigenada, daquelas três espécies, né? Etnias que nós temos, o branco, o índio e o negro, aqui no nosso território brasileiro. Então existe uma grande quantidade de pessoas lá e a população aborígene é a minoria ali, né? Tanto em números quanto em questão de minorias mesmo. Olha só, população atual dos aborígenes 420 mil, né? E dos australianos, né, que não são aborígenes, 20 milhões. Crescimento anual da população 2,3%. Dos australianos 1,2%. 2,3%, 1,2%. Escolaridade, 73,3% da população aborígene contra 91,1% da população australiana, né? Taxa de desemprego, 22,7% da população aborígene está desempregada e 92,2% da população australiana desempregada, né? Renda média semanal em dólares, 190 dólares, um aborígene ganha uma renda média semanal, contra 292 dólares semanais de um membro da população australiana. Beleza, pessoal? Pessoal, a gente vai ficar por aqui. A gente vai entendendo aos poucos esse processo de compreensão aí. A gente vai voltar a falar aí sobre a população aborígene, os países aí, os territórios não autônomos e tudo mais, né? A gente vai comentar muito sobre isso aí. Isso aí é apenas a gente vai começando a caminhar. Beleza? Quais são os exercícios que eu deixei na semana passada? Olha só. Quais os fatores que contribuíram para a guerra do ópio e quais as suas consequências? Quais são os fatores? A venda que possibilitou, contribuiu para o conflito da guerra do ópio, né? A proibição da venda do ópio nos portos chineses e a apreensão de carregamento desse produto contrabandeado levou ao conflito, beleza? Então proibiu, pegou o carregamento ilegal, isso aí vai gerar um conflito. A Grã-Bretanha vence o conflito e força a China a comprar o ópio e outras coisas mais, né? Segunda questão, o que estabeleceu o Tratado de Nanquim? Olha lá, estabeleceu a abertura dos portos para os britânicos, 5 portos foram abertos, né? A compra obrigatória do ópio, eles foram forçados, né? A China foi forçada a comprar o ópio, beleza? E uma indenização de guerra, a China também foi obrigada a pagar uma indenização de guerra para a Grã-Bretanha por conta da guerra do ópio, beleza? Indenização de guerra, né? Então sofreu prejuízo em Inglaterra. Terceiro, após a independência da Índia Britânica, o que ocorreu com o território antes dominado, né? Olha só, resposta, divisão da Índia Britânica em Índia e Paquistão, ocidental e oriental. Depois vai virar Marrakech, né? Depois Paquistão oriental vai virar Marrakech. E os movimentos dos refugiados impulsionados pela violência extrema entre os grupos, ou seja, muçulmanos indo para os seus locais onde eram os muçulmanos, para o Paquistão, né? E os hindus voltando para a Índia, e assim por diante. Nesse processo ali, conflito e extermínio.
Quarta questão, quais produtos comerciais eram negociados antes e depois da Revolução Industrial entre as Índias e a Grã-Bretanha, entre a Índia e a Grã-Bretanha, melhor dizendo. Antes a Índia exportava seda, algodão, especiarias, etc. E a Inglaterra vendia produtos manufaturados. Após a Revolução Industrial, a Índia passou a vender apenas produtos primários, o algodão, e comprar produtos industrializados, beleza? Que eram fruto dessa matéria-prima, o algodão, que era o tecido, né? Quinta questão, quais os motivos dos últimos protestos em Hong Kong? A nova Lei de Segurança Nacional, Lei de Extradição, o reconhecimento daquela lei que pedia, né, as pessoas de Hong Kong seriam deportadas para o continente, para a China, para serem julgadas lá de acordo com as leis chinesas. Então, elas contra isso aí, né? Reconhecimento das manifestações como protesto, porque eles queriam reconhecer as manifestações como atos terroristas. E a população de Hong Kong não. Isso aqui é uma manifestação, não um ato terrorista, não tem lógica. Não, como atos terroristas, punição à violência dos policiais, ou seja, aquela truculência, a violência que os policiais fizeram contra os manifestantes teria que ser punido, né? E uma maior democracia no país, né? Direito de poder escolher seus representantes e tudo mais, né? E outras coisas. Beleza, pessoal? Pessoal, fica esse pensamento aqui do Mahatma Gandhi para vocês. Não precisamos apagar a luz do próximo para que a nossa brilhe. Mahatma Gandhi. Pessoal, não vou deixar exercício hoje. Faça um resuminho, né? Dê uma lida, preste bastante atenção no nosso conteúdo. E para a próxima semana nós estaremos aí. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.